Bem, pessoal, a gente vai então falar um pouco sobre comandos de formatação, tá? E nessa aula aqui a gente vai tratar sobre 4 comandos. O primeiro deles é o comando PR, que significa Prepare to Print, que é prepare para imprimir, tá? Então o que eu fiz? Eu preparei aqui um arquivozinho chamado arquivolongo.txt, e aí você vê que ele tem um texto lá nesse arquivo. E aí, se esse texto for muito longo, você não visualiza isso aí por páginas, tá? E pode ser que você queira imprimir esse arquivo, por exemplo. Então, com o comando PR, o que você consegue fazer é pegar esse arquivo longo e você preparar esse arquivo para impressão. E aí você vai ver, ó, que lá no começo ele vai botar um cabeçalho, tá? Com a data e a hora, o nome do arquivo e página 1. E aí, se esse texto for muito longo, ele obviamente vai dividir esse texto em página 1, página 2, página 3 e assim por diante, de maneira que ele fique fácil ali para poder ser impresso. Você vai ter uma noção de como esse texto vai ficar quando ele for impresso, certo? O segundo comando que a gente vai ver é o comando FMT. Para que ele é usado? Ele é usado para a gente reduzir o tamanho da linha para poder caber na tela. Então, ó, voltando para esse exemplo aqui, se eu usar o comando FMT, ele, por padrão, me diz que só pode ter no máximo 75 caracteres por linha. Então, eu vou aplicar ele aqui no arquivo longo.txt e aí você repara que ele deu uma quebrada no tamanho de cada linha, certo? Para deixar isso aqui menor, tá? Você também pode, se quiser, com FMT, definir aqui o tamanho máximo de caracteres que vão ter em cada linha. Então, por exemplo, eu posso definir que eu vou ter no máximo, por exemplo, 15 é pouco, mas vamos colocar aqui 20 caracteres por linha. E aí, ó, repare que ele deixou o meu texto lá em uma coluna bem menor, tá? Então, o FMT serve para poder você reduzir as linhas para poder caberem de uma maneira que você considere mais adequada na sua tela, tá? Assim você não vai passar por esse efeito aqui, onde você tem um texto indo até lá no final e às vezes dando uma divisão que você não queira. Quando você vai aqui e dá um formato, ele dá uma quebrada nesse texto para facilitar a sua leitura. Em terceiro, a gente tem aqui o comando TR. E para que ele é usado? Ele é usado para a gente poder trocar caracteres em um determinado arquivo. E aí perceba, trocar caracteres, não trocar palavras inteiras, tá? Então, vamos supor que eu estou lá no meu arquivo longo. Deixa eu botar ele aqui. Arquivo longo. E aí eu quero, por exemplo, trocar as letras que estão aí minúsculas por maiúsculas, tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso usando o pipe, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui o comando e na saída desse comando eu vou colocar aqui o TR e vou dizer que ele vai trocar de A a Z minúsculo por A a Z maiúsculo. E aí, ó, repare que ele fez a troca para mim e transformou todas as letras minúsculas em maiúsculas, tá? Você pode, se quiser também, trocar determinadas palavras, determinadas caracteres, perdão, por outros. Então, por exemplo, eu vou trocar a letra I pela letra, por exemplo, X. E aí, ó, repare aqui que onde apareceu o I minúsculo, ele passou a substituir pelo X maiúsculo, que foi o que eu pedi, certo? Lembrando novamente que essas alterações não surtem efeito, já que esses comandos de formatação, eles não sobrescrevem os arquivos. Ele apenas visualiza o arquivo da maneira como você pediu, certo? Você também pode ter outras maneiras de aplicar o comando TR. Por exemplo, eu posso aplicar o TR a Z, do A maiúsculo a Z minúsculo, e aqui dentro, com redirecionamento, eu aplicar o arquivo longo lá que eu criei. E aí ele também aplica para mim, certo? Isso também é uma maneira de você fazer. Se você for aqui no comando TR e aplicar um help, você vai ver que ele inclusive te dá outras maneiras, né, de sintaxe para você fazer essas substituições. Então, ó, você consegue fazer aqui, ó, o upper e o lower, você transforma tudo em minúsculo. Então, uma outra maneira de aplicar isso aqui que a gente fez seria a gente colocar da seguinte forma, por exemplo. Deixa eu abrir deixa eu abrir as chaves aqui, os conchetes. E aí eu coloco aqui o upper. Vamos trocar o contrário. O lower, que são as letras minúsculas. E aqui o upper, que são as maiúsculas. E aí ele faz a substituição do mesmo jeito, de tal forma que esse comando e esse comando significam a mesma coisa, tá?
E, como eu disse, você pode, inclusive, substituir espaço, por exemplo. Vamos supor que a gente quisesse substituir os espaços vazios. Tá aqui um espaço vazio. Por um underline. E aí, ó, ele trocou todos os espaços vazios aqui, que eu determinei entre aspas aqui, ó, pelo underline, tá? No arquivo longo, certo? Ou você pode querer também excluir determinados caracteres. Então, vamos dizer que eu vou excluir, ó, o "-d" é para excluir. E eu estou excluindo todas as palavras, por exemplo, que começam com L maiúsculo. E aí, ó, repare que todo lugar onde apareceu L maiúsculo, aquilo foi cortado do texto. Então, o tr ele serve para transformar, substituir, né, digamos assim, caracteres no texto, tá? Para palavras inteiras, a gente vai usar o comando sed, que a gente vai ver a seguir. Bem, gente, então vamos tratar aqui do comando sed. O que é o comando sed? O comando sed ele é utilizado para você substituir uma string de dados por outra. Ou seja, eu quero pegar uma expressão em um determinado lugar do texto e substituir ela por outra. Então, é diferente do tr. Em vez de substituir o caractere, ele vai substituir a expressão. Então, por exemplo, se eu der um cat aqui no nomes.txt, e se eu quiser substituir a palavra Rafael pela palavra Gabriel, por exemplo, eu vou colocar aqui o sed, o s de substituir. Aqui, ó, entre essas duas barras, eu vou colocar a expressão que eu quero substituir, Rafael, e eu quero substituir pelo quê? Gabriel. Fecho aqui a minha expressão, fecho aqui a aspa, certo? E aí eu coloco aqui, ó, o nome do arquivo onde ele vai realizar essa operação de substituição. Então, todo lugar que ele encontrar Rafael, substitua por Gabriel. Se eu botar aqui o nomes3.txt, por exemplo, e aí você tem algumas ocorrências parecidas, e eu colocar dessa vez para ser aplicado no nomes3, você repare que em todos os lugares que ele encontrou Rafael, ele substituiu pela expressão Gabriel, certo? Então, você começa a trabalhar com essas substituições. Você pode, inclusive, ter mais de uma substituição simultânea, se você usar o ponto e vírgula aqui. Então, vamos supor que eu também quero substituir o Daniel por Dalila, por exemplo. E aí, fechei aqui. Então, ele agora vai fazer duas substituições. No lugar de Rafael, vai colocar Gabriel. No lugar de Daniel, vai colocar Dalila. E aí, estão lá feitas as minhas substituições, tá? Então, você pode trabalhar esse comando com uma ocorrência ou com várias ocorrências, tá? Uma outra coisa que você pode fazer é apagar determinadas linhas, tá? Então, se eu pegar aqui e dar um cat e eu aplicar aqui no final um NL para ele numerar essas linhas, eu posso querer, por exemplo, excluir a segunda linha, vamos botar aqui que eu vou excluir a sexta linha e a sétima linha, com sed. Então, eu vou aplicar aqui o sed, vou dizer aqui, ó, que a sexta linha e a sétima linha vão ser excluídas. Então, coloco aqui o D para elas serem excluídas. E aqui eu vou colocar o nome do arquivo onde a gente vai operar, nomes3.txt. E aí perceba que ele excluiu essas linhas que a gente tinha observado, tá? Então, ele pode trabalhar com exclusão de linhas e ele pode, inclusive, apagar determinadas linhas que contenham uma determinada expressão. Então, vamos supor que lá dentro agora do nomes3.txt, eu quero apagar todas as linhas onde ocorre a palavra Rafael, por exemplo. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, ó, Rafael e o D, para fazer a deleção, né? A exclusão. E aí eu coloco aqui o nome do arquivo. E aí ele excluiu todas as linhas onde está Rafael. Se você pegar aqui no arquivo longo, e eu quiser excluir todos os lugares onde tem a palavra Linux, aí o que eu vou fazer? Linux, com L maiúsculo ali, né? Porque ele vai fazer a diferenciação. Excluir. E vou botar aqui, ó, arquivo longo.txt. E aí, ó, como o Linux aparece em todas as linhas, ele excluiu todas as linhas aparentemente. Então, nesse caso aqui, foi um caso realmente que eu escolhi uma palavra muito ruim. Mas deixa eu pegar uma outra palavra aqui, por exemplo, como desenvolvimento. Desenvolvimento. E aí, agora sim, ele excluiu só aquela linha onde o desenvolvimento apareceu. Isso aqui tudo, pessoal, está sendo considerado como uma única linha para ele, tá? Se você vier aqui e der um cat e der aqui um comando NL, aí você vai ver que ele só tem 4 linhas aqui nesse texto, tá? É por isso que você viu que ele não apagou apenas isso aqui.
mas sim tudo isso aqui, tá? Mas isso é só pela maneira como o texto está formatado, tá certo? Bem, pessoal, por essa aula aqui é isso e a gente se vê então agora na próxima aula.